Temos perguntas de Barreiras na Bahia. Ricardo Pereira Bastos nos acompanhando. Muito obrigada pela audiência, pelo canal 17. Ele pergunta se a homeopatia, Dr. Moisés, pode ser utilizada na adolescência para problemas emocionais. Ricardo, Isso. Semana retrasada, eu tive uma paciente no consultório que me ligou só para me dar um retorno de uma menina que eu acompanho desde o nascimento. Ela está com em torno de 13, 14 anos agora, e que por algumas razões não muito bem identificadas ficou extremamente agressiva. Agressiva em casa, agressiva com os amigos, mais triste, mais agressiva com a irmã menor, enfim. Conversamos na consulta e foi dado uma dose, foi dado um tratamento do medicamento homeopático. Uma semana depois ela me ligou para me dar esse retorno, porque a gente pede mesmo esse retorno, e normalmente o retorno só vem para dizer assim, piorou muito. Quando melhora, ninguém liga para lembrar que melhorou. Olha, estou te ligando para dizer que anteontem nasceu uma nova filha. Ela acordou me pedindo desculpas pelo que tinha acontecido, me beijando, participativa na casa como ela já era. Talvez até um pouco além do que já era. Isso baseado no tratamento só homeopático. Essa criança, essa adolescente em especial, ela não estava fazendo nenhum outro tipo de tratamento. Nesses casos, a gente pode tentar o tratamento com homeopatia, mas eventualmente uma psicoterapia pode ser necessária alguma avaliação hormonal. De repente, ela está entrando na fase de tensão pré-menstrual, que é comum nessas meninas já terem menstruado. Então, cada caso é um caso, mas a gente tem uma grande utilização, com grandes benefícios para os adolescentes e para as adolescentes nessa fase com o tratamento homeopático, sim. Então, pode dar muito certo. Busque aí mais informações na sua região, converse com os médicos homeopatas, porque esse tipo de situação, né, de alteração emocional em adolescentes, às vezes a gente coloca alguns rótulos, né? Isso. É aborrecência e dificulta o diálogo, a aproximação, para descobrir o que realmente acontece, porque não é uma fase fácil. Olha, se não é uma fase fácil para a gente, imagina para o adolescente. Então, e o Ricardo pede para a gente completar ainda aquela pergunta do segmento anterior, Dr. Moisés, com a gente aqui no programa, se crianças podem apresentar problemas psicológicos na infância, a partir de que idade isso pode ser detectado. Em relação ainda às crianças e aos problemas que elas apresentam, doutor Ricardo, eu gostaria de colocar como a psicoterapia, que o senhor também contemplasse isso, trata o indivíduo de forma integral e daria conta de situações como essa. Complementando então do Ricardo, é muito difícil de saber a partir de que idade a gente já pode detectar. Uma mãe que fique atenta ao seu filho, com um acompanhamento pediátrico mais constante, regular, pode identificar algumas crianças que já comecem a apresentar alguns distúrbios de comportamento desde muito cedo. Vamos colocar um distúrbio de comportamento que é comum, muito comum, né? Mas que é, por exemplo, você pega o seu bebê no colo, ele está dormindo, você põe ele no berço, ele chora. Você pega ele no colo, ele para, você põe no berço, ele chora. Aí você lembra que chacoalha, aí ele acalma. Aí você põe no berço, volta a chorar. Isso leva um tempo, às vezes, muito grande, e aí você começa a ver aquelas mães que a gente fala assim, mas eu nunca vou fazer uma coisa dessas, de jeito nenhum. Você lembra que seu filho dorme no carro. Então, às 2 horas da manhã, você desce a criança chorando para o carro, dá 2 voltas no quarteirão, o seu bebê dorme. Eu falo filho, estou falando de 6, 8 meses de idade. Ele dorme, aí você pega ele com cuidado, dormindo, sobe, enquanto você está subindo. Quando você põe no berço, a impressão que você tem é que você pôs no alfinete, porque você pôs no berço, ele acorda chorando. Isso pode ser relacionado a situações extremamente simples, como, por exemplo, em época de erupção dentária em criança, isso já pode trazer alguns transtornos. O problema, às vezes, não é o transtorno. O problema é o que a gente faz para resolver o nosso problema, que é a criança chorar.
Eu não estou resolvendo o problema da criança quando eu pego essa criança no colo, chacoalho, ela dorme, põe ela no berço e ela chora. Eu estou resolvendo o meu. Eu preciso dormir. Então eu preciso fazer... Qual é o meu problema? Fazer ela parar de chorar porque eu preciso dormir. Só que, o que você ensina para essa criança? Chora que eu te pego no colo. Tem crianças que vão aprender isso dessa forma. Não são todas, muitas, poucas, enfim. Mas muita gente já vivenciou isso. E aí você pega aquelas crianças que você está passeando com elas no shopping, né? Ela olha um brinquedinho na loja e fala, mamãe, eu quero esse. Ela fala assim, hoje não, tal. Ela se joga no chão. Aquela hora que... De quem é essa criança? Não faço a menor ideia, né? Você não quer passar aquela vergonha vendo que aquele... Como é que você pega uma criança que está se jogando no chão, você vai arrastar, pegar no colo, ela se debate? Isso já pode ser um primeiro sinal de um desvio de um comportamento normal? Sim e não. As crianças podem ter esse tipo de comportamento, desde que isso seja uma fase transitória. Quando isso começa a se perpetuar e durante o acompanhamento a gente começa a perceber que as crianças têm uma certa dificuldade de lidar com contrariedades, uma dificuldade de tratar, de ouvir o não, isso pode ter a necessidade, pode já desde cedo você ter uma necessidade de uma intervenção psicoterápica, que vai buscar acompanhar o emocional dessa criança como um todo. Na homeopatia a gente acredita muito em doenças psicossomáticas, ou seja, você é uma pessoa nervosa, e exemplo das doenças, por exemplo, úlcera. Você é uma pessoa nervosa, come errado, ansiosa. Se você fizer uma endoscopia, um exame, você olhar lá, tem um buraco no estômago, é uma úlcera, ela veio do seu emocional, mas ela está lá. Adianta tratar com algum medicamento aquela úlcera? Adianta, ela fecha. Só que você continua nervosa, você vai continuar ansiosa, não vai fechar aquela, vai fechar aquela, talvez abra aquela mesmo, talvez abra outra. E isso não tem um fim enquanto você não atingir a raiz do seu problema. A psicoterapia pode ajudar muito nessa situação, em qualquer faixa de idade, lógico. Para cada faixa de idade você tem um tipo diferente de abordagem. E mesmo para a mesma idade você tem linhas de acompanhamento diferentes, cada um vai buscar aquela em que ela se adapte melhor e consiga se recuperar do seu desequilíbrio. Para as crianças, de forma geral, também serve o acompanhamento homeopático, mas o acompanhamento e a orientação dos pais. Não adianta tratar da criança. Quem lida com a criança no dia a dia são os pais. Então a criança pode ser ótima se os pais estão numa fase difícil de vida, numa fase de desentendimentos, isso reflete na criança. Então quer dizer que eu sou proibido de ficar nervoso porque senão meu filho vai passar... Não, não funciona assim, a gente não tem botãozinho de liga e desliga. Mas é importante ter a noção, o conhecimento da fase de vida pela qual os adultos estão passando, para que isso interfira o mínimo nas crianças e que mesmo que interfira, que essas crianças tenham uma retaguarda nos próprios pais de apoio e suporte para superar essa fase normalmente. Quando essas fases não são superadas, quando esse suporte não é dado, a criança busca outras formas de reagir. Rói unha, range dente, arranca cabelo, come demais, come de menos, distúrbios de esfíncteres. Então, uma criança que antes controlava o xixi passa a fazer xixi na roupa, uma criança que controlava as fezes passa a evacuar na sua roupa. Então, isso tudo, o aproveitamento escolar de uma criança que era ótima, de repente passa a ser uma criança mais desatenta, não para quieta na sala. Tudo isso podem ser sinais de que existe a necessidade de uma intervenção.